Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Música Café. O papo hoje é sobre áudio. E eu vou trazer hoje um comparativo que eu tenho certeza que é dúvida da maior parte das pessoas, inclusive de quem nem tá afim de ter esses fones, mas fica imaginando a diferença de preço, né, qual que é a de cada um. Eu trouxe aqui hoje o Focal Clear e o Focal Elir para falar sobre as diferenças entre os dois, né, e por que um custa tão mais caro que o outro. Uma visão geral sobre ambos: o Focal Clear é um fone que custa $1.500 hoje e o Focal Elir é um fone de $1.000. Ambos são circunaurais abertos com um driver dinâmico, só que o Clear, ele tem uma bobina de cobre, um pouquinho mais pesada, e o Elir tem uma bobina de alumínio que é um pouco mais leve e se move um pouquinho mais. Ambos têm um driver dinâmico com o domo, né, aquela parte, o diafragma dos dois é feito de uma liga de alumínio e magnésio, que é uma liga bem rígida e que proporciona esse domo M, um formato proprietário da Focal, e ele proporciona uma sonoridade meio que única para os dois. Agora, nesse comparativo estendido, eu vou comparar a caixa e a qualidade construtiva do Focal Clear Professional e o Focal Elir. O Focal Clear Professional é basicamente igual ao Focal Clear, mas ele tem a diferença da cor, e ele vem com um par de pads extras e os cabos um pouco diferentes, mas a sonoridade, o restante é tudo igual. Então eu vou abrir aqui primeiro a caixa do Elir. Vocês veem que a diferença de tamanho é brutal de caixa, do Elir é bem maior. Então aqui a gente tem o Focal Elir, vou tirar ele da caixa. E aqui a gente tem o cabo dele. Vou deixar aqui do lado de fora e deixar a caixa no canto. E aqui a gente tem a caixa do Clear, que é uma caixa bem menor, né, e mais útil, eu vou falar porque ocupa menos espaço no armário, mas é uma caixa chata de abrir, porque é aquela caixa que gosta de dar suspense, sabe? Que você segura e a parte de baixo vai descendo devagarzinho, pra você ficar na expectativa de que merda que vai sair daqui de dentro. Vamos, caixa. Aí, desce. Isso, foi. Pronto. Aqui dentro da caixa do Clear a gente tem um case legalzão, né? Que é o que deveria ter vindo no Elir. E a gente tem a caixa com acessórios. Bom, então, já até abriu aqui. Então a caixa do Clear, ela vem com esses cabos maneiros e vem com um par extra de pads. Eu vou deixar isso aqui aberto para a gente poder comparar. E aqui dentro da case a gente tem o Focal Clear, tá? Eu vou mostrar os dois lado a lado para vocês. Bom, então, só para comparar primeiro os acessórios, o Elir ele não vem com par extra de pads e ele não vem com esses cabos bacanas aqui. Aqui a gente tem um par de cabos, um de 1,2 m reto e um bobinado de 3 metros, se não me engano, esticado, 3 ou 5, tem que confirmar. E o Elir ele só vem com esse cabo durangão aqui, que é um cabo que tem uma pegada até mais profissional, mas é um cabo de 3 metros e é um cabo desse paralelo bem duro, que acaba derrubando coisas em cima da mesa. Então é um cabo que eu basicamente não uso, né? Tá aí desde novo, todo embalado. Então, ponto para o Clear nesse aspecto. Agora a gente vai comparar diretamente os fones. Então, primeiramente, o Clear ele tem essa case aqui bacana, que é muito útil, e o Elir optaram por não colocar isso, colocar uma caixa gigantesca e inútil e cara, né? Então vamos comparar os dois. Eu vou falar basicamente das diferenças, tá? Tem um vídeo já no meu canal de cada um individualmente, e eu vou comparar os dois porque eu vi muito pouco disso na internet. Até em canal gringo o pessoal não compara muito esses fones lado a lado. Então vamos lá. Aqui a gente tem, eu vou falar da diferença então. Se vocês quiserem ver a qualidade construtiva no detalhe, já falei, podem olhar o vídeo de cada um individualmente lá. Então as diferenças deles são basicamente as cores, né, claro, vocês já viram aí, e as pads. Se vocês olharem aqui dentro, eu vou tirar para ficar mais fácil. Vou tirar aqui a do Elir e vou tirar do Clear. Ops, saiu. Pronto. Bom, o sistema de encaixe é idêntico, 5 pinos de pressão. O material delas é igual, tá? Ambas são feitas de microfibra. A espessura das duas é também idêntica, tá? E dá pra ver aí. E o que muda é que, primeiro, a do Clear é toda perfurada, tá vendo? A do Elir não, ela é fechada. E aqui dentro, não sei se dá pra ver, no Clear ele tem um tecido mais, é tipo um mesh de sintético aqui dentro. O Elir não, o Elir ele é todo de microfibra continuamente. Aqui embaixo, não sei se dá pra ver, e tem só uns furinhos, que ele é meio pretona, né, difícil de enxergar. Tem só uns furinhos aqui. Então
é basicamente essa a diferença. A do Clear é toda perfuradinha, né, em toda a sua extensão, inclusive aqui. Inclusive isso a torna um pouco mais respirável. E ela tem esse tecido diferente aqui na base. E o Eleir é só perfurado e é toda feita desse tecido fechado. O Elex ele traz as pads do Clear no Eleir. Então ele acaba se aproximando mais do som do Clear, né, que é aquele feito pela Drop. E além disso, a diferença dos dois está aqui na headband, não sei se vocês conseguem ver. A do Clear Pro é perfuradinha, é a mesma microfibra, mas um é perfurado, o outro não. Essa diferença é muito pequena, não faz, no som mesmo não tem diferença nenhuma nesse caso. E os drivers, não sei se dá para ver, o domo deles é idêntico, eu já até abri para olhar. É exatamente a mesma coisa, tá? Então o que muda, eu não pude testar direito, mas o que muda no papel é só a bobina. A bobina do Eleir, se não me engano, é de uma bobina mais leve, de alumínio. E a bobina do Clear é uma bobina, se não me engano, de cobre mesmo, um pouquinho diferente. Então isso muda a impedância, mas a sensibilidade dos dois é igual, né? Isso vai acabar mudando aspectos como como é que fala, gente? A reatância indutiva. Então isso altera um pouco o som, mas as diferenças nos dois são bem sutis e eu acredito que está majoritariamente ligado às pads, que quando você troca a pad do Eleir pelo Clear, o som fica mais próximo, mas as diferenças dos dois, tanto construtivas quanto em sonoridade, são bem sutis. Agora falando sobre as especificações técnicas de ambos, bom, as diferenças são muito poucas, eu estou deixando o quadrinho aqui embaixo, como sempre, e vocês podem ver que o Eleir, ele tem a extensão um pouquinho menor do que a do Clear, né? Mas isso não quer dizer muita coisa, só que para dentro dos padrões da Focal, sendo que são fones da mesma marca, a gente imagina que o Clear tem uma extensão maior de agudos por causa das especificações técnicas. Ambos têm a mesma sensibilidade de 104 dB por miliwatt, ambos têm um driver dinâmico de 40 mm, igual eu falei anteriormente na visão geral. O que difere mesmo os dois é primeiro a impedância, que o Eleir tem 80 ohms de impedância e o Clear tem 55, ou seja, o Eleir vai exigir um pouquinho a mais de volume ali para eles ficarem idênticos com o volume pareado. E a diferença é que o Clear vem com duas pads e dois cabos e o Eleir vem só com um cabo, que é bem mais ou menos. Agora eu vou falar das diferenças sonoras dos dois. Eu confesso que é bem difícil falar sobre as diferenças sonoras dos dois, porque ambos são extremamente parecidos. É claro, né, os dois têm um domo acústico idêntico, os dois têm a diafragma do driver igual. O que difere aqui, para mudar o som, são as pads, que o Clear tem as pads um pouquinho diferentes, vocês viram ali na qualidade construtiva, do que o Eleir. E a bobina dos dois é diferente. Então, a bobina do Eleir é um pouquinho mais leve, então naturalmente ela vai se mover um pouco mais rápido e vai entregar transientes mais rápidos. E a bobina do Clear é uma bobina de cobre um pouco mais lenta, né? A diferença é pequena, mas ela é um pouquinho mais pesada, mas ela pode ter uma resposta eletromagnética melhor. Tecnicamente falando, os dois são bem semelhantes. O palco dos dois tem um tamanho parecido, e eles entregam também uma resolução de palco muito parecida. A diferença é que, por vezes, o Eleir ele pode ter o palco um pouco mais confuso que o Clear, principalmente quando tem instrumentos com harmônicos ali concentrados na região mais aguda, mais presentes. Então, o Eleir ele pode dar uma confundida no palco tem hora. O Clear não, ele é mais linear, então ele mantém o palco sempre daquele mesmo jeito, com uma boa precisão, uma boa imagem. Então, a diferença técnica dos dois basicamente é essa. A separação de instrumentos no Eleir às vezes é melhor e o Clear às vezes supera, mas isso depende da música, depende da quantidade de instrumentos que está ali, depende muito da região aguda principalmente. Quando entra muito instrumento mais agudo, com muito harmônico agudo, o Eleir se confunde um pouco. Já falando sobre os graves, os dois entregam extensões muito parecidas de graves, né? Eu diria talvez iguais. Só que o Eleir ele entrega mais impacto, talvez por causa da bobina, ele tem um pouco mais de velocidade e o driver dele se move mais. Você sente realmente, é um negócio cutâneo, e você sente a pressão do ar na sua pele. Então ele realmente é um fone que tem mais impacto, tem mais visceralidade nos graves, só que o Clear ele é um pouco mais espalhado, então ele entrega uns graves um pouco mais relaxados, só que parece que ele tem mais extensão, porque ele tem um tipo de damper ali por causa das pads que faz parecer isso. Então ele perde um pouco de impacto que o Clear tem, mas ele aparentemente ganha um pouquinho mais de extensão e os graves ficam um pouco mais relaxados do que no Eleir.
É uma música que dá para mostrar muito isso, é a música Colors of the Rainbow, do grupo Seven e Cat, que acho que 1 minuto e 21, se não me engano, começa uma batida maluca ali, e o Eler, você sente a batida aqui, você sente o ventinho do driver aqui. Já o Clear, você não sente isso, mas você sente aquela profundidade maior de graves, e o graves toca realmente mais relaxado. Então, com essa música, nesse trecho, realmente fica perceptível a diferença de graves dos dois. Só que trocando as pads do Clear para o Eler, isso muda um pouquinho, ele se aproxima ainda mais, e aí o Clear, o Eler, ele ganha o impacto e toda aquela dinâmica que o driver dele tem, só que os graves ficam um pouco mais espalhados, né, e ganha uma certa impressão de extensão. Já falando sobre os médios do Clear, eles são mais sedosos, eu diria até mais coerentes do que o Eler. O Eler, ele tem a faixa média muito boa, mas quando chegam em timbres mais altos, ele acaba colorindo um pouco e ele tende a ter mais nitidez que o Clear. Talvez por ser um pouco mais rápido, os instrumentos tendem a ter uma puxadinha um pouquinho mais nítida ali no espectro sonoro. Uma música muito interessante para mostrar isso é a música Orfeu e Eurídice, Dance of the Blessed Spirits, executada pelo James Galway, numa flauta transversa, uma gravação muito bonita por sinal. E no Clear, tudo ali, os instrumentos, a flauta, né, o acompanhamento, tudo soa muito coeso entre si. Os instrumentos ficam muito coesos e muito bem definidos ali no palco sonoro e assim, não perde coesão hora nenhuma. A flauta é muito sedosa, a textura é muito bonita, você consegue perceber todas as nuances ali do sopro na flauta transversa. Já o Elir, tudo soa um pouco mais nítido, né? Você consegue pegar ali mais nitidamente cada instrumento, só que por vezes ele colore um pouco e ele deixa um pouquinho, ele tira um pouco aquela textura de médios que o Clear tem, porque ele tem alguns picos ali nos agudos que acaba colorindo isso e tirando um pouquinho de naturalidade que o Clear tem um pouco a mais nos médios. Mas eu vou reiterar que não é tão grandes coisas assim. A diferença não é brutal, mas é perceptível em alguns trechos, principalmente nessa música em particular, fica mais fácil de perceber essa diferença nos médios, né, e como que o Eler ele traz algumas colorações para alguns timbres. Da mesma forma que nos instrumentos de sopro, o Clear ele traz as vozes com um pouco mais de naturalidade, né, e o Eler às vezes ele pode soar um pouquinho gritão. E uma música muito boa que mostra isso é a música Turn Me On, da Norah Jones, uma música bem popular, a maior parte das pessoas deve conhecer. E no Clear, a voz dela fica mais sedosa, fica mais bem posicionada. Já o Eler não, a voz dela acaba subindo demais ali, acaba mudando um pouquinho o timbre e pode até ficar meio chatinho tem hora. Mas também não é grandes coisas, talvez ouvidos treinados não percebam tanto essa diferença, mas ela está ali. Dá para ver que existe uma componente mais aguda no Elir fazendo às vezes. Agora, finalmente, os agudos. O Elir, ele tem alguns picos ali na região médio-aguda e aguda, picos e vales também, que acabam acentuando e tirando algumas coisas do espectro. Já o Clear é um pouco mais linear e ele possui mais extensão. E essa extensão do Clear é evidente, eu vou falar um pouco mais na frente. Uma música que dá para perceber muito bem essa coloratura que o Elir dá para a música é a música Rose Tattoo dos Dropkick Murphys, que é uma música que tem ali ela tem muito prato de bateria, ela tem uma gaita de fole que tem um timbre muito complexo e ela tem também um bandolim que tem muito harmônico nessa região aguda. E então no Elir, isso tudo fica meio colorido e acaba destacando muito chimbal, muito prato de bateria, o bandolim, a voz joga mais para segundo plano e o palco fica meio confuso, principalmente quando o bandolim está mais ativo, você percebe que fica um pouco mais confuso o palco, né? Ele perde aquele posicionamento preciso que para alguns trechos ele tem. Já o Clear não, o Clear a representação fica mais linear ao longo de toda a música e o palco fica melhor resolvido realmente durante a música, né? Ele tem essa característica de ter a sonoridade mais plana em todo o espectro, diferente do Elir, que chega a ter uma bagunça ali na região mais aguda que é facilmente perceptível com algumas músicas. E finalmente, ainda falando sobre os agudos, a extensão de agudos do Clear é realmente superior. Isso é muitíssimo perceptível com gravações que tem ruído de fita. O ruído de fita normalmente ele é
concentrado, né, a fundamental dele fica numa região mais aguda, e ele tem muitos harmônicos ali, após a fundamental tem muitos harmônicos que se estendem para a região mais aguda. E um fone que não tem uma resposta em frequência razoável na região aguda, isso some, isso desaparece, filtra, é um filtro, naturalmente um filtro passa baixo. Agora, já o Clear, ele traz muito à tona, e uma música que isso fica absolutamente evidente é a Bluesadelic, do George Benson, e no Clear o ruído de fita faz assim, tipo assim, é como se a música estivesse aqui, né, no Clear e no Elir. E o ruído está aqui, o ruído no Elir está aqui, e o ruído do Clear está aqui, entendeu? Então você coloca a música fazendo uma AB entre os dois, o ruído do Clear vem aqui. Quando você coloca no Elir, o ruído faz assim, dá até um alívio. Fala, porra, nossa, tava foda esse ruído. Então isso castiga, né? Acaba que o Clear castiga um pouco mais algumas gravações, né? Alguns tipos de ruído, principalmente esses mais agudos por causa da extensão, mas no geral, então, o Clear, ele é um fone, então finalmente para concluir, né, no geral, o Clear, ele é um fone que traz uma apresentação muito mais neutra, ele é neutro em todo o espectro, ele tem graves mais neutros, ele tem os médios que para mim são a melhor parte dele, ele apresenta médios com muita textura, muito sedosos, muito corretos no geral, e ele tem uma extensão muito grande de agudos, e ele não tem picos assim muito significativos, ele pode colorir um pouquinho às vezes, mas ele não tem picos muito significativos que podem trazer aspereza, que podem trazer um fone um pouco mais gritão. Já o Elir, ele tem alguns picos ali na região aguda, vales e picos, que podem trazer uma certa coloratura, pode perder presença, pode também ganhar um pouco de grito, pode ganhar um timbre um pouco mais estridente por vezes. Então, a grande diferença deles realmente é a linearidade que o Clear tem, apesar deles terem respostas muitíssimo parecidas até o final da região média praticamente. O Elir ele é um pouco menos comportado, um pouco menos linear. Já o Clear para mim é um fone mais neutro, que é mais bem comportado, só que, por sorte, o Elir ele pode ser facilmente modificado, isso pode ser muitíssimo atenuado, se você pegar as pads do Clear e colocar no Elir. Que no caso é o Elex. O Focal Elex nada mais é do que um Elir com a cor um pouquinho diferente e as pads do Focal Clear. Então essas pads custam $60 no site da Drop, elas costumam ficar disponíveis a maior parte do ano. Então eu vou até deixar um link aqui embaixo para quem tiver o Elir e quiser conferir. Então você consegue transformar o Elir quase num Clear. E eu vou te falar por experiência própria e por alguns testes que eu fiz com algumas pessoas. Para quem não é treinado, para quem é pouco treinado ou até médio treinado, as diferenças são imperceptíveis, principalmente quando as pads do Clear estão aqui. Eu tenho 2 pares de pads do Clear, então eu pude fazer esses AB, pude testar com algumas pessoas, né, o pessoal aqui de casa, né, alguns amigos, alguns colegas de hobby, e realmente a sonoridade dos dois é extremamente próxima, principalmente da região média para baixo, e o que eu posso dizer é que para escolher entre um e outro, depende do seu gosto. Eu acho que a dinâmica do Elir é muito interessante, pode entregar muito para gêneros como música eletrônica, né, EDM, alguns gêneros mais pegados, tipo rock, ele pode trazer uma energia maior, mas às vezes fica um pouco áspero. Já o Clear, ele traz uma linearidade maior, então ele é um all-rounder mais completo, ele vai bem com quase tudo, e ele brilha muito com música clássica, ele traz música acústica muito bem, ele traz vocais muito bem, ele traz instrumentos mais na região média, violões, eventualmente violinos também, instrumentos de sopro principalmente, ele traz isso tudo com muita textura, com muita linearidade, que dificilmente vão incomodar e que vão ali ficar muito vivos, entendeu? Então ele é um fone neutro e vivo. O Elir, ele segue um pouco dessa neutralidade, mas ele pode trazer um pouquinho de aspereza às vezes, e esses picos podem incomodar com alguns gêneros especificamente, mas a dinâmica dele é maravilhosa, e essa questão de você sentir a música muito fisicamente com ele se assemelha muito a caixas de som. Então eu acho que o Elir é uma experiência mais próxima de caixas de som, e o Clear é um fone muito neutro, que pode ser muito bom para um all-rounder, um fone único que você tem em casa ali, maravilhoso, que vai tocar bem com tudo. Também pode ser um excelente monitor. Então ele tem diversos usos possíveis. Até eu tenho a versão profissional aqui, que de acordo com o portfólio da Focal se destina a esse fim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse comparativo é um comparativo raro, então por isso eu resolvi fazer. Inclusive era uma dúvida minha
antes de ter os dois lado a lado em casa. Então era uma dúvida minha e eu tirei essa dúvida e vim trazer para vocês aqui as minhas impressões sobre os dois. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like. Se não gostaram, dê um like, mas por favor explica por que eu posso melhorar o canal. E se vocês gostarem muito, se inscrevam no canal e por favor compartilhem para o canal crescer e esse hobby nosso crescer junto. Um abraço e valeu!